Caro diácono, caro povo de Deus aqui reunido, como mencionei, é uma alegria hoje estar presidindo essa Eucaristia, este tríduo a São João Paulo II, também conhecer esta capela, que até algumas vezes eu cheguei a ver a própria página de vocês. Às vezes eu procurava, o que o Padre Márcio está falando? Por uma curiosidade, né? Eu sei que ele foi pároco aqui um período. Né? Então, de vez em quando, eu tinha curiosidade de ver, né? Um pouquinho outra homilia. Né? Então, é uma alegria hoje estar aqui convosco, poder celebrar essa Eucaristia. Caros irmãos, hoje nós estamos no segundo dia deste tríduo a São João Paulo II. Este foi um grande Papa na história da Igreja, que celebramos hoje como tema esta missionaridade de São João Paulo II, portanto, e nós sabemos que ao longo de seu pontificado, longínquo pontificado, quase 27 anos de papado, né, ele muito andou pelo mundo pregando o Evangelho, anunciando, fazendo pontes, buscando a reconciliação dos povos, a reconciliação das igrejas e religiões. E tudo isso se encontra num princípio. É a missão que recebeu de Deus, porque Cristo assim instituiu os apóstolos. A palavra do Evangelho que nós ouvimos hoje, nós vamos ver estes que são o fundamento, as colunas da igreja, né? Os 12, das quais nós percebemos que mesmo ali, que é o começo, a igreja primitiva, nós percebemos que ali existe um problema. 2 dentre aqueles, os quais nós vemos que são os mais próximos de Jesus, querem obter algum privilégio. Estarem à direita ou à esquerda, como se menciona aqui no Evangelho. E nós sabemos o porquê. Tantas vezes no Evangelho vamos percebendo que os apóstolos não tinham se dado conta do que significava, né, a missão de Jesus. De que forma ele é este Messias que salva, que liberta. Sua concepção estava muito presa ainda a uma mentalidade mundana, de poder, de prestígio, de vitória sobre os inimigos, né, muitas vezes pelo meio político, pelas guerras, pela vitória contra os inimigos. E não era esse o objetivo. Não era essa a missão de Cristo. Tanto que nós olhamos a liturgia do dia de hoje e nos apresenta a primeira leitura, um trecho de Isaías, onde nos fala do servo sofredor. E que a tradição da igreja, a tradição cristã, percebe nestes cantos, nesses trechos que falam do servo sofredor, a profecia, a prefiguração da pessoa do próprio Cristo. Mas eles não tinham entendido isto. Não haviam compreendido qual era a missão de Jesus e qual seria a missão deles depois. Porque eles continuariam como o alicerce da igreja, né, como as colunas da igreja, os apóstolos, a missão do próprio Cristo, de estender o reino de Deus, mas não na busca do prestígio, do poder, da honra humana, né, da glória humana, mas através deste princípio que o próprio Jesus coloca no Evangelho. Não vim para ser servido, mas para servir. Pela doação de vida, e dar a vida como resgate para muitos. Aqui está o projeto de vida de Jesus, a sua missão, a qual eles não entendiam. E permitam-me dizer, quando eu li este Evangelho pela primeira vez, nesta semana, pensando na homilia, né, do fim de semana, e eu costumo às vezes ler antecipado, às vezes tem que se ler mais de uma vez ao longo da semana, me veio muito à mente uma história que também é bíblica, e vocês devem conhecê-la muito bem, porque é bem conhecida, bem repetida desde a catequese. Aqueles irmãos, lá no princípio da criação, Caim e Abel.
E por que eu trago eles aqui? Porque, embora fossem filhos de um mesmo pai, existia naquela relação fraterna um elemento que os colocava em uma disputa. E isso causou, infelizmente, até a morte de um dos irmãos. A inveja. A inveja da graça alheia. A inveja do que o outro era reconhecido e eu não era. Né? E aqui nós vemos, de novo, nos apóstolos um pouco desta semente de discórdia. Dois querem mais prestígio. E os outros 10 ficam, né, um pouco incomodados, indignados com essa ação. E aqui cabe nos recordar e pensar em algo. Primeiro, devemos ser felizes com aquilo que Deus nos dá. Esses dois que queriam um à direita e à esquerda, talvez nunca tivessem se tocado naquele momento ainda, o que Deus já lhe estava concedendo por serem deste grupo seleto, que eram os apóstolos. A que grande vocação eles estavam sendo chamados como colunas da igreja. Eles não tinham essa percepção. Como eu disse, sua mentalidade ainda estava atrelada, né, à mentalidade do Antigo Testamento, a uma mentalidade mundana. E aí então queriam mais e mais. Não lhes bastava estar neste grupo, queriam mais. E aqui, trazendo para a nossa realidade agora. Quantas vezes nos falta essa gratidão por aquilo que Deus nos dá? De perceber que muito Ele nos tem favorecido, que muito Ele nos dá. De perceber que, pensemos entre nós aqui, ter fé é uma graça, quando não merecemos. Quanto tantos outros que poderiam estar aqui não se encontram. Mas o Senhor nos chamou, como nos recorda tantas passagens da Escritura. Desde o ventre materno eu te escolhi, eu te chamei. E nós respondemos, e essa resposta vai gerando a perseverança na fé. Que grande graça! E todavia devemos trazer um outro problema, agora eu falo, como mencionei, na realidade nossa, no nosso contexto concreto, atual, que apesar disso tudo, às vezes não somos gratos a Deus, às vezes competimos para sermos melhores que os outros, às vezes invejamos aquilo que o outro possui, tentamos puxar o tapete. Essa semana uma pessoa fez a seguinte confissão comigo num desses dias aí. Que triste, padre. Tem um problema lá em casa, entre os irmãos. E esse problema, chegando agora ao final do ano, que é quase uma época festiva, que nós nos reunimos, né, como família, como irmãos, e dessa vez não vai ser possível, por causa desse conflito. Quantas vezes se repete essas páginas do Evangelho entre nós? Que esses elementos, a ganância, a inveja, os ciúmes, a busca de poder, de prestígio, rompe com coisas tão sagradas como a nossa harmonia familiar, como amizades, e às vezes amizades de longa data, mas por um elemento se rompem, se destroem, como a própria comunidade cristã, muitas vezes, que ali existe essa competição, essa fofoquinha, este disse-me-disse, essa coisa toda. Só que aqui nós devemos recordar o Evangelho. Entre vós não deve ser assim. Entre vós não deve ser assim. Isso nos diz o Evangelho. Isso nos diz nosso Senhor. Por quê? Porque se de um lado este romper a harmonia com o próximo é fruto do pecado na história humana, de outro lado nós temos a graça, nós temos a vinda daquele que é o próprio reino de Deus, que é a própria presença de Deus entre nós, que é a pessoa de Cristo, que quer nos congregar novamente, que quer que haja verdadeira comunhão entre nós novamente, comunhão em nossa comunidade cristã, comunhão em nossa família, comunhão entre filhos de um mesmo Deus e Pai.
E é por isso que Jesus vai lá e puxa a orelha dos discípulos, porque eles estão brigando. Porque uns estão querendo melhores postos e outros estão com inveja. Porque de todas as formas, nenhum deles aqui está certo. Até porque se a gente avaliar cada apóstolo, eu costumo dizer que Jesus, se ele trabalhasse no RH de uma empresa, ele não ficaria muito tempo ali. Porque cada um ali, se for avaliar, arrisca quantas fragilidades, quantos erros, mas é a graça que transforma. É a ação do Espírito de Deus que transforma. E eu não falo só deles, eu falo de nós mesmos. Porque se formos ver quanto também Deus já não agiu em nós e ainda não necessita agir para sermos melhores. Porque Ele não nos chama porque somos bons, mas para nos fazer bons. Para nos moldar na sua graça. Não porque somos santos, mas porque nos quer santos. É totalmente diferente. É preciso ter essa clara percepção da ação de Deus que congrega, que une, que faz unidade, que faz uma família no nosso meio. E como eu mencionava entre vocês, o Evangelho nos traz essa figura, esta imagem dos apóstolos, que são o princípio da igreja, as colunas. E hoje que trazemos a imagem então de São João Paulo II e devemos perceber a missão de João Paulo II, continuidade dessa missão dos apóstolos. É claro que como Papa, especialmente na figura de João Paulo II, enquanto viveu, enquanto assumiu a igreja, sucessor de Pedro, sucessor de um dos apóstolos, aquele que foi colocado à frente da igreja. E assim como a igreja nascente nesses apóstolos foi chamada a anunciar, a ir ao encontro, porque percebam, a igreja não foi instaurada apenas para o povo de Israel, foi instaurada para anunciar a salvação a todos os povos. Tanto que a tradição nos conta de onde cada apóstolo foi pregar o evangelho e onde faleceu martirizado. E não foi na esquina de casa. Né? Muitos realmente romperam barreiras. Alguns se destacam, sem dúvida, Pedro, Paulo e outros, mas todos eles, transformados pelo Espírito agora como uma comunhão, como uma verdadeira comunidade de fé. E isso o próprio Atos dos Apóstolos recorda, né? Que eles tinham uma só alma, um só coração em Deus. Né? A igreja primitiva era esse espelho desta comunhão, que guardavam a fé dos apóstolos, a sua palavra, a Eucaristia, essa comunidade nascente, que tem os apóstolos como coluna, foi ao encontro. Foi ao encontro do mundo de seu tempo, dos povos, para anunciar Jesus Cristo. Então é nessa continuidade que nós entendemos a missão da igreja como um todo, porque ela nasce missionária. Não é só o Papa. Sem dúvida nenhuma que todas as andanças de João Paulo II nos chamam a atenção, foram ousadas, foram de romper limites, mas entendamos, a igreja nasce missionária. Nasce com o chamado de ir ao encontro do outro, de ir ao encontro de quem não conhece a palavra. E nesse caso nós também, batizados, somos chamados a dar esse passo. Talvez não além fronteiras, não agentes lá em outros povos distantes. Cada qual tem a sua vocação. Sem dúvida existem aqueles que têm uma vocação missionária, né, na raiz, vamos dizer assim. Mas a nós também. Eu pergunto, qual é a fronteira que você tem que passar? Qual é aonde você tem que ir ao encontro para levar a Cristo? Às vezes não está tão distante. Às vezes está próximo. Às vezes está dentro de casa. Às vezes está dentro da sua família. Dentro do seu trabalho. Porque não é só aqui, nas paredes de um templo, que se celebra a fé. Pelo contrário, ela deve ser vivida lá fora.
Aqui nos reunimos para nos alimentar da palavra, para nos alimentar da Eucaristia, da força dos sacramentos, para nos nutrirmos e nos fortalecermos na união da oração um pelos outros, mas para viver lá no mundo o nosso testemunho e ir ao encontro. Essa ousadia é necessária, essa parresia, na palavra grega, é necessária. E, como eu disse, o próprio João Paulo II, que tanto fez, mas não fez grandes obras, grandes viagens, se talvez não tivesse começado tendo em si esse espírito de missão, de doação e de serviço. Serviço que faz ir ao encontro. Se fala tanto hoje de cultura do encontro, agora na palavra de um outro Papa, Papa Francisco, né? É preciso que nós olhemos isso também. Cultura do encontro. A quem nós precisamos ir para levar o Evangelho? Que barreiras, que fronteiras precisamos transpor para levar o Evangelho? E que barreiras precisamos transpor para vencer a tentação que o Evangelho nos mostra? De egoísmo, de inveja, de competição e de ciúmes. Precisamos também ir ao encontro. Talvez dentro da nossa comunidade, ir ao encontro para reconciliar-nos, para doar a vida. Porque às vezes dentro de nossas comunidades também se dá esse problema. A evangelização não acontece, muitas vezes não é porque não tenhamos uma palavra boa para levar, mas é porque muitas vezes na nossa própria testemunho, esses problemas que nós vemos relatados no Evangelho, nessa comunidade dos apóstolos pré-paixão e morte do Senhor, pré-Pentecostes, né, ou seja, anterior, ainda se dá em nós. E isso acaba sendo um contra-testemunho. É óbvio. Lembremos que o próprio Cristo na última ceia diz aos apóstolos que sejam um para que o mundo creia. É preciso ser um para que a fé se dê, nasça no coração de quem vê de fora do mundo. E é porque muitas vezes existem divisões entre nós, por essas circunstâncias, que às vezes não se convence fora dos muros da igreja. Pensemos nisso. Permitamos que Deus toque nosso coração. E qual o caminho? O próprio Cristo diz: não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Uma espiritualidade também de serviço, de doação. E uma espiritualidade que muitas vezes no servir vai implicar o dar a vida. A imagem do servo sofredor não é por acaso. Cristo, para salvar, deu-nos tudo na cruz. Deu-nos sua vida. Às vezes nós não queremos abrir mão de nada, de um isso, para chegar ao outro. Às vezes nas nossas convivências, que o outro venha. Não, mas eu estou certo, eu não quero nem saber daquela pessoa. Alguém tem que dar o passo. Mesmo que isso seja doloroso, mesmo que isso seja vencer o orgulho, e é por ali que a gente tem que começar mesmo. Voltando à primeira leitura, só para concluir, né? A primeira leitura que fala-nos desse trecho do servo sofredor diz as seguintes palavras, que ele seria macerado, né? Esse servo, amassado. Sabe o que é também macerado na Escritura? Amassado para dar algo, né? Ou não só na Escritura, né? Mas quando você produz o azeite, você tem que fazer o mesmo com a oliva, né? Quando você produz o vinho, você também tem que fazer isso com as uvas. E aí que dá o seu fruto. É por isso que Cristo na cruz passa pela cruz para nos dar a sua vida, para para produzir o azeite, a unção, para produzir o vinho, a alegria, a graça, assim também o fruto da árvore da vida, da árvore da cruz,
que é Cristo, é macerado para nos dar o seu Espírito, para nos dar a sua graça, para nos dar a sua vida. E entenda que muitas vezes na sua vida, talvez na sua vida particular também, é naquele momento de dor, de sofrimento, em que talvez você mesmo se sinta macerado, né? Sofrendo até a injustiça. O Cristo sofreu a injustiça. Mas ali você pode dar um fruto, se unir-se a Cristo na cruz. Pensemos no próprio João Paulo II, eu sei que não é o tema de hoje, mas que mesmo na dor, no sofrimento físico, na humilhação, mesmo até nas contestações, porque hoje nós olhamos como santo, mas não pensemos que assumir o papado naquele tempo fosse fácil, e nunca foi e nunca será, tá? Liderar a igreja. Né? Quem está à frente leva a pedrada de tudo quanto é lado, né? E ainda permanecer para produzir um fruto de santidade. E na nossa vida. Por isso que Jesus diz, deixe, né? Desapegue, tome tua cruz, siga-me. Talvez na cruz que muitas vezes nós rejeitamos, é por causa de rejeitá-la, que não se produz o fruto da graça que você tanto almeja, que você tanto pede. Perceba naquela cruz própria, sua, da incompreensão, do sofrimento ou da dor, ou até daquela dor física, que às vezes a gente quer fugir de tudo, né? E ignorar a nossa fragilidade humana, né? Mas ali está, às vezes, com Cristo, não sem Ele. É Ele que dá sentido, é Ele que transforma, tá? A vida e morte, né? É Ele que transforma. Aí está a graça, a força de Cristo para transformar e dar testemunho. Na sua fraqueza, na nossa fraqueza, se manifesta a força dele. Quando, junto com o servo sofredor, que é Jesus Cristo, também nós nos dispomos a servir e seguir o mesmo caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.